de um assunto extremamente importante, que foi tema de até uma propaganda anteriormente, tentando aí, né, abafar uma situação. E a gente vai falar para vocês tudinho sobre isso, porque a nossa convidada do encontro do Quintal Itinerante de hoje é nada mais nada menos do que a idealizadora do projeto, Ana Frari. Olá, Bem-vinda, gente. querida. Que bom que você está aqui. Olha, fala para o nosso pro grupo, né? Como que você trabalha com agricultura? Como que é o seu trabalho hoje? Você é educadora? O que você está fazendo hoje? Isso é, eu sou uma educadora ambiental, né? Meu tema, meu foco é a agricultura, no sentido de que a agricultura é uma essência humana, né? Então, a gente acha, né, o grupo do Quintal Itinerante pensa que se a gente se aproxima para fazer uma abordagem nessa questão de reconexão com a natureza, a gente entende que a agricultura pode ser um bom caminho, né? Porque, porque a agricultura praticamente fez o ser humano, né? Vamos dizer assim, que a nossa espécie, enquanto espécie, né? Agora estou indo bem longe, mas é bem isso mesmo, né? Do ponto de vista da nossa existência, né? Nós passamos a nos dedicar à agricultura muito cedo, né? Quando sedentarizou, parou de ser nômade, né? E começou a sedentarizar, ficar num local só. Por consequência, veio o cultivo também, né? Por consequência, vamos dizer assim, um modo de falar bem raso, né? Mas foi um processo, né? Que onde a agricultura se colocou como uma atividade da própria formação da existência, da nossa existência, né? É muito Sim, lindo, por exemplo, pensar que o milho, ele é um processo de resultado, né? O milho não existia naturalmente, né? O milho é um resultado de uma interação do ser humano com o milho, com outras plantas que pareciam com o milho, e num processo muito longo e complexo, né? De experimentações e de plantios e tal. Nós fizemos surgir o milho, né? Vamos dizer assim. Então, está muito na nossa essência, né? Essa relação com as plantas, esse cultivo, descobrir coisas como, né? E, e aí nos descobrindo também, né? Nos alimentando de outros nutrientes, outros. Então, isso num processo de longo prazo, deu no que deu. Nós. a gente vê aí muita falação sobre as sementes transgênicas. Você acha que elas foram de fato uma evolução? É, elas são um resultado, né, dessa tecnologia, dessa forma de abordar a tecnologia atual, dessa forma atual, né, de abordar a tecnologia. É uma forma que tem muito a ver com, culturalmente, com o industrialismo ou com o capitalismo, como se fala, não é? Porque assim, pensando historicamente, a primeira manifestação de controle da semente foi a hibridização da semente, né? Isso muito antes da transgenia, né? Lá atrás, né? Então, a hibridização já foi uma forma de tentar controlar as sementes e principalmente controlar a produção dos alimentos, né? Então, você plantar as sementes híbridas produziam melhores frutos, com mais rápidos e tal, né? Então ela já entrou nessa gama de mercado. E a transgenia, agora mais recente, eu acho que ela dá um passo maior no sentido de ser mais comprometedor, né? A transgenia é uma técnica que você está misturando genes animais, do reino animal, com genes do reino vegetal, né? Então é como se eu pegasse elementos até humanos e aplicasse num tomate, por exemplo. Pá, né? Então, quais os resultados disso? Ninguém sabe, né, ao certo.
Então, a transgenia Hum. é um pouco. A transgenia é a cara do agronegócio, né? É Então o a gente jeito. devia mudar. A transgenia é pop, não agro. Mas Então, olha, como que quando é? fala que é pop, eu entendo que é popular, né? Então, para mim, a agricultura é pop, com certeza. Né? A agricultura é pop porque ela é popular. Todo mundo pode ser agricultor, se quiser. Né? Todo mundo reconhece, por exemplo, o valor das sementes. Né? Uma coisa que está intrínseco ao nosso modo de pensar. Né? Então, quem é pop? A agricultura. A agri é pop. Eu falaria. Pois é, pois é. Mas como que eram as formas de cultura antes dessas sementes hibridizadas, assim? A natureza, ela já tinha uma seleção das melhores sementes, das melhores plantas, já como que era feito isso? Sim. É o que a gente poderia chamar historicamente de uma agricultura tradicional, né? Aí pensando, por exemplo, no Brasil, pensando nos quilombolas, pensando nos povos ribeirinhos, pensando nos povos da floresta, né? Então, isso seria uma agricultura tradicional, uma agricultura que busca, né, essa valorização de troca, né, trocas de sementes. Né? Um agricultor, desse ponto de vista tradicional, ele sabe muito bem o valor que tem guardar sementes para plantar de novo no outro ano. Né? Isso tem muito valor. Né? E mais valor ainda ele sabe que é ir trocar essa semente. Então, eu vou na casa do meu compadre, vou levar umas sementes para ele desse feijão meu aqui. E com certeza ele vai voltar da casa do compadre com outra semente também que o compadre também plantou e falou: Nossa, essa daqui eu vou reservar para o outro, para o compadre Zé. E assim, essa troca de sementes, né, esse valor de uma maniva de mandioca, né, hoje mesmo, essa semana, eu vi que existe mandioca da cor da cenoura. Eu conhecia batata da cor da cenoura, agora mandioca da cor da cenoura eu nunca tinha visto, né? Então, o que é Nossa, deve também ser. essa popularidade da agricultura? É esse conhecimento, essa preservação de cargas genéticas, essa preservação da diversidade, da biodiversidade, né? Milho azul, milho preto, milho cor-de-rosa, milho vermelho, né? Existem milhos de diversas cores. Existem não sei quantas, nossa, muitas espécies de feijão, né? A gente só come o tal do carioquinha e o preto, né? E olha lá, um jalo de vez em quando. Mas feijão, nossa, tem muitas espécies de feijão, né? Muitas espécies de abóbora. Então, quem trouxe tudo isso? Essas muitas espécies, essa diversidade toda? Essa agricultura tradicional, que já vem de milênios. Né? Imagina os maias, os incas, né? Pensando aqui na América do Sul. Né? Eles praticavam uma agricultura tradicional, uma agricultura investigativa. O agricultor sempre foi um sábio, né? Saber plantar, saber colher, o momento certo, a colheita, né? Então é um aprendizado muito grande, uma relação metabólica com a natureza, né? De muitos frutos, né? Então isso seria uma agricultura tradicional. Aí, quando a gente fala em hibridização, transgenia, nós estamos falando em que agricultura? Nós estamos falando em agronegócio. Por quê? Porque nós estamos falando de uma mudança de paradigma social. Começou a mudar o jeito de olhar a agricultura. Não, isso tem que dar dinheiro. Não é só alimentar as pessoas. É dar grana, né? É valorizar o que você está investindo. Então, quando passa a ser assim, é por isso que eu tenho que ter controle das sementes. Né? Quem é a Monsanto, né? A empresa Monsanto? Ela produz sementes para você comprar, plantar, vender a sua safra, mas depois você tem que comprar a semente de novo da Monsanto. Tá certo? Porque senão, como que ela vai vender as sementes dela? Então, o que se criou? Primeiramente, a hibridização e hoje a transgenia. Né? É fácil esse Uhum. controle? Não é, porque como é um conhecimento muito popular, arraigado, então, nas pessoas, para você tirar esse conhecimento das pessoas e controlar é muito difícil, né? Por isso que eles fizeram a Revolução Verde, né, nos anos 40, 1940. Né? O que foi a Revolução Verde? Foi mecanizar a agricultura,
foi a hibridização das sementes, foi a produção dos fertilizantes defensivos, agrotóxicos, vem tudo aí, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, e por que era a Revolução Verde? Isso aí eu descobri faz pouco tempo, cara. Que é para se opor à Revolução Vermelha que estava acontecendo na União Soviética, em Cuba. Então, ideologicamente, eu monto, então, uma outra cor, que é para me diferenciar daquilo que está acontecendo do ponto de vista social. As Nossa. ideologias, né, as ideias, as formas de pensar são muito complexas, né? Envolve um monte de coisa, né? É verdade. A gente tem milhares de formas de cultivo. Tem a monocultura, tem a aquaponia, tem tudo que a gente puder, a aeroponia, sei lá, dá para fazer uma infinidade de cultivos. Como diz, né, no Brasil, tudo que planta dá. Mas esse jargão, Ana, você acha que ele está sendo muito mal utilizado? Como que a gente pode ver? Porque se o agronegócio é tão bom assim, por que que a gente ainda não resolveu o problema e todo mundo falou assim, vamos então aceitar o agronegócio, vamos aceitar os defensivos agrícolas? É. Então, eu tenho a impressão assim que existe uma forma mais dominante de fazer a agricultura, que é essa que a gente chama de agronegócio, né? E como ela é? Quais as características dela? Grandes propriedades, né, latifúndios no Brasil, extremamente mecanizada, monocultura. O que é monocultura? Planta só uma coisa, são quilômetros e quilômetros de cana-de-açúcar no Brasil. Né? Você sai daqui de São Paulo e vai para o interior de São Paulo, a paisagem é cana, 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 cana o tempo todo. Né? Então, a monocultura, a mecanização, a centralização, né, por empresas, né? Quem que produz cana-de-açúcar no Brasil? Todo mundo? Não, algumas famílias, em grandes latifúndios e tal. Né? Então, esse é um tipo de agricultura, né? O que produz o agronegócio? Alimento? Será? Por exemplo, quando a gente fala produção de soja, né? Produção de milho, é em monocultura, em larga escala, tal. Milho, soja, são alimentos? Chega no seu prato? Chega no meu prato? Não chega, né? A gente sabe que não. Que essas grandes empresas que produzem em larga escala soja, milho, a maioria disso vai para produzir ração para alimentar outros animais. Acaba, lógico, na cadeia está ligada a um sistema alimentar, sem dúvida. Mas é a geração de lucro que é o que move esse tipo de agricultura, o agronegócio. Por isso que chama Pois é. agronegócio. Uhum. E até Agora, a tem algumas. agroponia, por exemplo, que lindo você falar da agroponia. A agroponia é uma coisa fantástica, assim, ligada à agricultura urbana, né? Você conseguir dar um jeitinho ali para produzir alguma coisa naquele quintal que nem terra você tem, né? Então, o ser humano é tão inventivo, né? Tão criativo, né? Que dá nó em pingo d'água, né? Isso que a gente fala no popular. É um pouco isso. Aí inventa a agroponia, né? Que vai lá e produz o que a terra dá, você põe aditivos na água. Hoje já se faz uma coisa mais ecológica, né? Você associa, por exemplo, criação de patos e aí ou peixes na acroponia. Então, o metabolismo do peixe já fertiliza aquela água para as plantas crescerem. Então, tem muita tecnologia muito interessante na área, né, de produção de alimentos. Claro, e você sabe que eu vejo muitas empresas grandes fazendo uma propaganda verde, né? Que você fala assim, meu, essa empresa aqui só está se aproveitando deste rótulo verde aqui, porque na verdade ela não é nada sustentável. O que você acha disso? É uma hipocrisia, né? Ai, olha, é tão complicada essa parte, né? Porque você vê também produtos orgânicos em embalagem de isopor coberto com aquele plástico lá, filme. Aí, o selo lá, orgânico. Não Não, cola, né?
Que coisa, né? Então, é a complexidade da nossa da nossa sociedade, né? Quando a gente fala assim, capitalismo é uma redução, né? Sempre esses ismos são reduções, né, cara? Porque são elaborações teóricas, né? O real é muito mais complexo, muito mais cheio de nuances, né? Mas nessa realidade, a agroecologia, então aí vão os termos, né? A agroecologia, ela é uma agricultura preocupada com a ecologia, ou seja, com o sistema vivo que é o nosso planeta, né? Então você percebe que logo no nome, essa agricultura já se supõe que ela tem uma outra postura em relação à natureza, né? Então, a agroecologia não vai tirar árvore para plantar alimento. Não. A agroecologia vai criar uma tecnologia chamada agrofloresta, que é o quê? Plantar árvore e alimento juntos. Então, é muito interessante também essa outra sabedoria, né? Que também vai se complexificando, vai se reelaborando, vai se somando, né? A agroecologia, vamos dizer, recriou, trouxe alimentos que a gente não conhecia ou nunca tinha ouvido falar. Alguém conhece esse aqui, ó? Pensa que é É o quê? aquela caramuela. Isso! Caramuela! Olha só que coisa mais linda! Né? Uma batata que nasce no ar, né? Amido, né? Um alimento com substância. E Né? gostoso. Como que esse caramuela está na minha mão? É por causa do agronegócio? Né? É essa vertente da sociedade que trouxe o caramuela na minha mão? Não, é a agroecologia, né? Que valoriza o saber tradicional, que vai lá atrás dos povos originários, mas como que vocês plantavam no meio da floresta e pá, né? E o que vocês comiam? E as mil batatas de mil cores. Pensar no México, no Peru, né? Nessa variedade de cores de milhos e de batatas, uma coisa lindíssima, né? Quem resgata isso é a agroecologia, né? A agroecologia, ela inova, ela traz ciência para a agricultura, mas ela também tem esse resgate histórico de buscar esse conhecimento tradicional, né? Da troca de sementes, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Dos contatos. Ah, meu, eu só sei que assim, o ser humano está cada vez mais tecnológico, está cada vez mais acelerado e ele quer as coisas rápido. E a natureza, ela demora um tempo, né? Ela tem ali um período de uma semente germinar. Você fica às vezes esperando semanas, esperando uma semente germinar e não germina. Vocês já passaram por isso, gente? Comenta aqui, quais são as maiores dificuldades que vocês têm na hora de fazer o cultivo das suas coisas, né? Para plantar ali uma sementinha, por que que não nasce? Por que que não vinga? Deixa pra gente as perguntas aqui que depois a gente pode responder também. E ó, a Ana, ela tem um grupo no WhatsApp onde ela pode responder e dar um suporte também, caso vocês tenham a dificuldade na horta, né, do quintal itinerante. Então, clica aqui em cima, ó, já segue a Ana Frari e vai no link da bio dela. Aí você já vai estar em contato com o grupo de estudos dela lá do quintal itinerante. Mas vamos continuar então. Então, Ana, fica muito difícil a gente falar, né, sobre essas formas de cultivo, porque a gente não tem alguém que ensina, não tem na escola, o máximo que a gente faz é um feijãozinho. A gente não entende a importância Algodão. de no algodão. A gente não entende a importância do solo, da terra, do contato com os minerais e acabamos liberando esses agrotóxicos, a monocultura que faz tanto mal, que tira todos os minerais da terra e suga, depois fica ali infértil. Mas a agroecologia, a monocultura, ela vai contra a agroecologia, Ana? São práticas opostas, sem dúvida. Assim como a monocultura e o policultivo. Monocultura você cultiva um montão da mesma coisa. Policultivo você cultiva um montão de um monte de coisa tudo junto. Também não é legal. Então, exemplo de policultivo pensando no tradicional.
É uma história linda chamada As Três Irmãs. Quem são as três irmãs? É o feijão, o milho e a abóbora, né? Então, esse plantio desses três é um plantio super tradicional, chamado As Três Irmãs. Tem histórias lindas sobre isso, né? Na América Latina. É um plantio bem característico daqui da América do Sul, né? E é o quê? É uma lógica, né? De que você planta, como você planta o milho primeiro, aí dali um tempo você planta o feijão, o milho vai crescendo, as espigas do milho vão nascer lá em cima, o feijão vai subir no pé do milho, né? E vai dar as vagens, e enquanto isso a abóbora vai estar correndo ali no chão, para todo lado, dando as abóboras, né? Então, a abóbora protege de nascer outras plantas que você não queria ali no meio, né? O milho dá o suporte para o feijão, para ele poder dar as vagens, né? Os períodos de crescimento e tal são diferenciados e se complementam. E as nutrientes que as plantas estão tirando do solo também, né? A abóbora vai tirar um tipo de nutriente diferente do milho e do feijão, e essa coisa se combina. Isso é, meu, de muito, 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 muito tempo. E tem variações, né? No México, por exemplo, além do milho, da abóbora e do feijão, eles plantam um monte de remédios, verduras, tudo por meio desses três aí, né? Esses três são o carro-chefe, mas eles plantam mil coisas, né? E dão o nome de milpa. É bem bonito a história das milpas lá do México. Então é isso. E isso é completamente oposto de você olhar e ver uma plantação só de cana, só de café, né? A própria história do Brasil é a história das monoculturas, né? Se você pensar o ciclo da cana, só cana. O ciclo da borracha, só borracha. O ciclo do café, só café, né? Então, para a gente ir percebendo como a agricultura é um modo social, cultural de ser, né? E a agroecologia, vamos dizer, é uma resposta a essa agricultura, monocultura, agronegócio, vamos dizer, é um questionamento, é um movimento, sabe? Mas muito Uhum. presente, muito real, com muitos lugares que estão produzindo muito alimento, muita coisa, né? O MST, por exemplo, é um movimento que pratica a agroecologia, né? E é o campeão de produção de arroz orgânico, né? Quem é campeão de produção de arroz orgânico na América Latina? É o MST, no sul do Brasil, né? Então tem uma potência também nessa agroecologia, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, se deixar na mão da agroecologia, a pessoa vai morrer de fome. Muito ao contrário, sabe? Nós vamos comer de maneira diversificada. Né? Por que tem que comer arroz e feijão todo dia? Arroz e feijão é uma combinação maravilhosa. Mas essa coisa de padronizar você comer só uma coisa, é complicado, né? Tem pergunta? Pois é, um amigo está falando sobre os desertos verdes. O que, que você diz sobre esses desertos verdes? O que, que seriam esses desertos verdes que ele está falando? Conheço pouco, mas assim, Israel é um país em cima do deserto, né? E é um grande produtor de alimentos, né? De arroz, de várias coisas. Então, assim, o ser humano não se limita, né? A situação climática, geográfica não impede, né? As grandes produções de batata dos incas dos mais era tudo no meio dos Andes, lá das montanhas, né, meu? Produzir batata no meio da montanha, um monte de pedra, um monte de... Aham, né? Então, é isso. Eu acho que a agricultura é muito rica e muito diversificada. E me fala uma coisa, agora partindo por princípio de que, por exemplo, se a gente tem lugares que aqui não dá para plantar tal coisa, vamos tentar fazer um jeito de plantar, né? Vamos, o que que você acha disso? Então, aí agora você falou isso, eu lembrei do que você tinha comentado, que a gente não comentou sobre. No Brasil, tudo que planta dá, né? O Brasil realmente tem muita terra fértil, né, cara? Muita. Tem, assim, que é, quando a gente estuda na história, a tal da terra preta, não é terra preta, terra roxa, né? As terras roxas do Brasil, né? Então, o Brasil tem essa característica mesmo de... E por ter uma extensão também
uma extensão geográfica. O Brasil tem vários climas, né, meu? O sul do Brasil é mais frio, não sei o que. Você vê que a uva, que era um cultivo europeu, barará, chegou no Brasil aonde que se deu super bem? No sul, né? Então, as condições climáticas, elas também dão características à agricultura, né? É que a tal da globalização virou, todos os alimentos viraram mercadoria. Então, se você quiser, você come um morango amanhã. Né? Então, se você for procurar, aí você vai achar no mercado, né? Mesmo que não seja na época. Por quê? Porque a gente aplicou tecnologia para produzir tudo o que o ser humano quer, né? É um pouco a ideia do próprio sistema social nosso, né? De perversão mesmo, né, porque isso é um pouco. Né? Era muito legal você, por exemplo, conhecer as frutas sazonais, né? A sazonalidade dos alimentos. Né? Ah, agora é época de mexerica. Ah, então todo. Mexerica. Agora é época da manga. Não sei o quê. Não é? Era uma coisa. Mas que se perdeu um pouco nessa loucura que é produzir tudo, né, atingir todas as necessidades do ser humano o tempo todo. Ah, então eu quero comer uma mexerica às 3 horas da manhã. Vai ter uma quitanda aberta, né? Vai ter um iFood que vai me trazer a tal da mexerica. Então é um Acho pouco. que a gente ficou um pouco desacostumado, né, com a tecnologia a lidar com a falta daquilo que a gente quer. E uma das coisas que a natureza ensina bastante é você também saber o tempo de deixar ela descansar, a terra Sim, descansar, né? sim. O que que você diz sobre esse aprendizado que a gente não tem? Isso é muito importante, que é o pousio, né, que eles chamam, né? O momento que a Terra fica em repouso mesmo, né? Pousio, está em repouso. Né? Isso é muito importante. A agroecologia, tipo, faz parte da receita agroecológica isso, né? Se você pega no micro, né, numa horta, por exemplo, então você deixar 2 ou 3 canteiros descansando, só coberto com matéria orgânica e tal, e tá produzindo nos outros, e aí depois aquele que você está produzindo deixa descansar um pouco também, vai produzindo. Então, policultivo, cultivar coisas diferentes, rotação de cultura, pousio, né? Isso, e esse conhecimento foi bebido muito da agricultura tradicional que a gente estava falando, né? No caso do Brasil, dos quilombolas, né? Dos povos da floresta e tal, né? Então Uhum. é isso, o pousio é muito importante. Então, sazonalidade, né? Quando a planta se desenvolve melhor. Né? Posso plantar milho agora? Né? Nós estamos em pleno inverno, julho. Pode. É o melhor? Não. Entendeu? O melhor é plantar o milho quando? Quando vai chegar as águas, né? Aquela história de setembro chove, é isso, né? A hora que vira a primavera, vem as águas, né? Então aí é a hora de plantar o milho, né? Para ele cumprir o ciclo dele e a colheita ser lá na festa junina em junho, não é isso? Então, os períodos, né? De plantio, de ciclo, né? E isso foi um pouco desrespeitado, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa sociedade que quer tudo, todas as frutas, todos os frutos, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Que é um pouco a globalização, vamos pensar assim, né? E aí tem que se pagar para isso, né? Tanto que os preços das frutas na Europa são caríssimas, né? Porque também fica querendo comer banana, abacaxi, mexerica o tempo todo, percebe? Então, vira uma mercadoria, né? Será que a gente não tem essas frutas, essas espécies comerciais, tipo, alface, cenoura, porque de fato elas são as melhores? Ou porque foi alguém que decidiu? Qual foi o critério de usar essas plantas como comerciais e não um caramoela, não né, Uma várias coisas que a taioba. gente taioba. Nossa, tem muita coisa gostosa. Oh. Então, é, a ideia, eu acho que é uma ideia de senso comum até, né? De falar assim, bom, se tem muita gente, eu vou simplificar a comida para todo mundo comer, percebe? Então eu só produzo,
alface, arroz, feijão, alface, arroz, feijão. Então, todo mundo vai comer alface, arroz, feijão, alface, arroz, feijão, né? Agora, porque a hora que você diversifica, então você vai ter outros problemas de produção. Por exemplo, a taioba gosta só de solo molhado, bem úmido e sombra. Ih, mas o meu lugar só tem sol, como é que eu vou produzir isso daí? Então, percebe? Então vira um padrão, né? A alimentação não é saborear, sentir aquele valor, aquele sabor diferente. Não é. É você comer para trabalhar, comer para trabalhar. Então, você come quase que uma ração, né? Então, vira uma padronização da alimentação. Todo mundo come Mano, alface, cara, o mas dia ó, inteiro é muito alface. mais legal, né, Ana, você ver uma propaganda de uma Burger King do que você ver uma propaganda, mãe, compra chicória, né? Lembra dessa propaganda? Tipo, Mas pensa que lindo que ia ser. Mãe, quero chicória, quero flor da chicória. Eu, assim, quando comecei a cultivar, comecei a conhecer as flores das verduras, sabe? A flor do almeirão, por exemplo. A flor do almeirão é uau, azul, um azulzinho, assim, lindo, quase lilás, assim. E dá um pêndulo, assim, várias florzinhas, assim. Então, comestível coisa que também. você nunca vê. A flor do alface é uma fofurinha, assim, pequenininha, amarelinha, lindinha. Sabe quando você via a flor? Não vê. Na cultura tradicional, você não vê a flor do alface nunca. Porque o alface deu as folhas, cortou, vendeu. Deu as folhas, cortou, vendeu. Então, por isso tem que comprar de novo a muda, porque nunca tem a semente. Porque para ter a semente tem que ter a flor, tem que ter o ciclo, percebe? Então, quando você pensa no agronegócio, na monocultura, na padronização da alimentação, essas diversidades se perdem. E aí tem que falar das punk, gente. Não tem como não falar. Até eu acho que o Ale tá aí, ó. Eu vi ele aí. Não tem como não falar das punk, porque as punk, a pesquisa sobre as plantas alimentícias não convencionais, ou seja, as plantas alimentícias fora do padrão, né? Ou seja, comer taioba, né? Comer azedinha, comer serralha, e não alface, né? Pode até comer misturado com alface, vai, vamos pensar numa transição aí também para as pessoas não ficarem tão. Mas, assim, do ponto de vista nutricional, alface e uma folha branca de papel, olha, tá ali, sabe? Não tem muita nutrição. Uma serralha vai ter muito mais elementos nutritivos. Uma taioba, então, uau, né? Muito mais, né? Então, as punk é também um resultado, vamos dizer, uma vertente, um braço da agroecologia, né? Porque a agroecologia é que se preocupa com essa coisa do saber tradicional, não sei o quê. Então, muito inspirado pela agroecologia, surgiu essa coisa das punk, que é maravilhoso, né, meu? Essa coisa de comer flores, né? Uma delícia, muito legal. Traz uma leveza, né, para essa coisa da alimentação, né? Que é muito massa. Veja aí, eu Sim, enxergo. o pessoal está comentando que é muito importante falar sobre essa sazonalidade, as plantas que realmente são da época, para que a gente faça essa transição de cultivos, né? Que a gente dê um tempo de descanso dos nutrientes, que a gente está falando isso daqui desde o começo, né, Ale? Não, e Agora, que Ana, assim, diz aí, diz aí. isso está sendo, que é outra parte, outra, vamos dizer, outro ramo aí da agroecologia, que são os grupos de consumo consciente, né? Então, o que é esse grupo de consumo consciente? O que é essa consciência aí? É isso, sabe? Eu compro a cesta, né? Bom, primeiro a consciência o produtor está lá produzindo e ele não. Pô, o agricultor, principalmente o pequeno agricultor, ele tem que produzir e vender ainda por cima. Né? Então, os grupos de consumo são as comunidades de apoio à agricultura, né? Ao pequeno agricultor. Né? E quando você se propõe a fazer parte de um grupo de consumo consciente desse, você vai necessariamente aprender tudo isso, essa sazonalidade, porque aí vai ser aquela semana ou aquele mês, você vai querer comer a tal da banana, sei lá, da maçã, e não vai ter, porque não tem a produção naquela época. E aí você vai comer o mamão, a atemoia, né, o caqui. Bom, ou seja, então a coisa da diversidade, né, que é a sazonalidade, ela tá ligada com essa coisa da diversidade, né?
e dessa temporalidade natural, que é outra, né? É outra temporalidade. Pois é. Agora, Ana, conta pra gente. Vamos ter um evento, né? Hoje a gente está tendo um encontro do Quintal Itinerante, pessoal, para vocês que chegaram agora. E caso vocês tenham ainda não estejam no grupo, clica aqui, ó, e clica no link da bio do perfil da Ana para você entrar no grupo dela, onde ela compartilha um monte de coisas sobre assuntos verdes, né? De fato, a gente é sustentável, né, Ana? A gente faz o possível. É, a gente E tem. a gente está fazendo, tem uma parceria que é da Rede de Quintais, não é isso, Ana? Que vai Isso. rolar uma feira de troca de sementes e mudas aqui no Parque do Pedroso, que é um parque saudosista do teleférico, que inclusive eu estou ouvindo rumores de que vão reativar o teleférico nesse parque. É mesmo? Nossa, é um parque Não lindo. sei, vamos soltar, quem sabe não vira verdade. É verdade, isso é boa, essa estratégia. Vamos comentar, quem sabe, né? Diz aí, o que, Comentar. que vocês vão fazer lá no parque, então, É já que a assim, gente está. então, a agricultura urbana, né, é uma coisa presente, muito presente nas cidades, principalmente nas grandes cidades, mas muito invisível, né? Às vezes a pessoa tem uma horta do lado da casa dela e nem sabe, né? De novo, aquele comportamento padrão, né? Vou no supermercado, já trago minha alface, minha cenoura, meu tomate, minha cebola e pronto, né? E então, para fortalecer a agricultura urbana, o Quintal Itinerante tem feito um trabalho já de muito tempo, né? De visitar as hortas, de entrar em contato com os produtores. E numa dessas surgiu esse projeto de reunir as pessoas que gostam de plantar na cidade, né? Então a gente deu o nome primeiro nisso, foram Quintais em Rede, chamava no início. Aí depois virou Rede de Quintais, né? Inverteu tal. Então, o Rede de Quintais é isso, é um grupo de gente que gosta de plantar e mora aqui na cidade, no ABC, principalmente em Santo André, a maioria. E tem muita gente desse bairro que é o bairro onde está o Parque do Pedroso. Então, nós começamos a fazer algumas atividades nesse parque. Essa feira agora do domingo já é a quarta feira que nós vamos fazer. Tá? E esse encontro, né, para trocar mudas, trocar sementes, é um encontro super tradicional, de uma agricultura tradicional. Lembra que eu estava falando no começo? Ah, plantei um feijãozinho, ficou bem bacana, vou levar uma sementinha para o meu compadre. Aí o compadre plantou um milho, não sei o quê. Então, essa troca de sementes, troca de plantas, e sem contar que a gente adora, né? Quem gosta de planta, meu, já passa olhando na casa dos outros. Ai, vou pegar aquele pedacinho ali, porque aí já sabe que um pedacinho às vezes já reproduz outra planta, né? E aí a gente acaba pegando uns pedacinhos de planta. Então a gente fala disso também nesses encontros, né? Como é que é fazer muda por estaquia, né? A gente troca sementes, leva sementes, e eu costumo e faço questão de levar sempre algumas mudas de punk, né? Das plantas alimentícias não convencionais. Né? Devo levar nesse domingo peixinho, o jambu, né? Taioba, também vou levar umas mudas de taioba. Então é E isso, a isso. feira tem esse caráter também, né? E vocês que estão aí nos vendo esse vídeo depois pelo YouTube, ou também está aqui assistindo com a gente, se for daqui da região, manda mensagem para Ana falando: Ana, quero participar lá do piquenique que vocês vão fazer, do encontro que vocês vão fazer lá no parque. Leva alguma coisinha para comer, né, Ana? Se você quiser, Pois óbvio, né? Leva uma coisinha que você prepara, ou se você quiser comprar, tanto faz. O importante é você ir, né, e participar das vivências que a gente está propondo, essas vivências verdes, porque o contato com a terra precisa ser resgatado novamente. Não tem nada de ficar só na caixinha de suquinho, não. Tem que espremer a fruta, tem que tirar o sumo, tem que pegar na enxada. E também temos a nossa horta que descascar, vocês vão conhecer. Fala um pouquinho da horta, Ana. descascar mais, desembrulhar menos e descascar mais, né? Essa Que é o frase é muito legal. beneficiamento. Fala do Aquele beneficiamento. Instituto Acatu. É bem bacana isso. Então, colocar como uma meta, assim, né? Como desembrulhar menos e descascar mais. A horta é a ideia da horta urbana, né? A gente está buscando construir uma horta comunitária aqui em São Caetano, estamos bem no início, né? E também é esse apoio da rede de quintais, né? Porque como dois gargalos, né? Vamos dizer assim, da agricultura urbana.
Um é mão de obra, né? Porque, por exemplo, muitas vezes você está querendo montar uma horta e você contrata um senhor, né, para te ajudar. E aí ele vai lá e capina todo o terreno, revira toda a terra e faz o seu canteiro e fala: agora pode plantar. Aí você chora, né? Porque ele tirou provavelmente muitas punk na hora que ele capinou tudo, né? A hora que ele revirou essa terra para fazer o canteiro, ele matou muita gente, né? Vírus, bactérias, minhoquinhas, tatuzinho, um monte, um monte. Então ele matou o solo. Aí ele fala, olha para você e fala para você plantar. Aí você, né, sai correndo. Então, é o desafio da agricultura urbana, entendeu? A mão de obra, que falta, ninguém quer pegar na enxada, né? Tem pouquíssimas pessoas. Então, é a hora que ela é uma coisa assim, como que eu vou falar, meu? Que não tem constância, sabe? A pessoa está trabalhando ali porque ela ainda não arrumou outro emprego. Na hora que ela arruma outra coisa, ela larga a agricultura urbana, né? Então, é uma mão de obra muito flexível, assim, muito variante, né? E essa falta de conhecimento, né? Essa coisa de pôr adubo, revirar a terra, usar arado, não sei o quê, é uma coisa muito forte na produção, assim, no manejo. Então, o manejo agroecológico não é esse, né? Não é ficar revirando a terra coisa nenhuma. Nada de ficar tirando todos muitos matos ali que nasce está protegendo aquele solo. Muitos ali dá para você se alimentar, outros são remédios. Então, essa coisa da capinagem também é diferenciada. Então é isso, sabe? A agroecologia é muito aprendizado, né? E aí a agricultura urbana vive uma transição, né? Ela tem muito da agricultura tradicional, ela tem um pouco da agricultura, do agronegócio, vamos dizer. Por quê? Porque você vai numa horta tradicional, você vai lá, aqueles canteiros só de alface, o outro canteiro só de coentro. Isso aí, de alguma maneira, em pequena escala, é uma monocultura, percebe? Né? Quando você plantar, por exemplo, o alface junto com a beterraba, é uma combinação assim muito legal. Né? Um vai ajudar o outro a crescer, fortalecer, o solo vai ficar melhor e tal. Né? Então, a agroecologia é muito conhecimento também, por isso é desafiador, né? Você transformar a agricultura urbana em agroecológica. Mas está acontecendo isso. Né? Você pega na zona leste de São Paulo, por exemplo, a maioria das hortas ali são agroecológicas. Né? Já fazem compostagem. Né? De onde vem o adubo na agroecologia? Você mesmo produz seu adubo, faz compostagem e tal. Né? Então, No é fim, isso. é um trabalho tão gostoso, né, Ana? Que a gente é terapêutico, é saudável, você se beneficia de tantas formas, seja colher, seja descascar um amendoim, seja descascar uma fruta, né? Isso que você estava explicando para mim sobre beneficiamento, né, Ana? Que a gente acaba colocando uma grande máquina ali para fazer o trabalho das pessoas. Tudo bem, eram feitos em analogia à escravidão, mas será que a gente mudou muito? Né? Será que a gente melhorou alguma coisa? Então, vamos ver se a gente consegue com as nossas lives, com os nossos encontros. Vocês que estão aqui agora, tenho certeza que se interessam por esse assunto. Então, vamos colocar em prática, vamos estudar, vamos compartilhar com as pessoas. Que, gente, não é para ficar jogando mata-mato, esses venenos para acabar com o mato, porque ali é vida, tá tudo ali querendo nos ajudar. A natureza tá urgindo para que a vida proteja a gente. E a gente vai lá e mata a natureza. Então, Formiga, esses então, encontros, né, é o Ana? tal de querer matar a formiga? Não pode, né? Matar formiga também. São Formiga assuntos é que, a olha, se a grande gente. vilã das hortas, né? Ah, tem que matar aquele formigueiro, não sei o quê. E Pois a é. formiga tem um super papel também, né? No solo, né? Andando para lá e para cá e tal. Eu Então acho que cabe um próximo encontro sobre a formiga, da importância da formiga, hein, Ana? vamos fazer a música do Itamar Assunção. O Itamar Assunção fez uma música para a formiga, muito linda. Vamos trazer no próximo encontro. Vamos sim. Pessoal, se vocês quiserem participar desse encontro, já segue a Ana e também entra no grupo que está no link da bio, porque a gente vai deixar um conteúdo sempre tão legal quanto esse aqui. Se vocês gostaram, compartilha, dá um like no vídeo e é nóis. Obrigado, Ana, pela participação de hoje. Legal, valeu. Eu que agradeço. Foi muito bom. E vamos fazer outros, né? Trazer outros temas. Não sei se teve pergunta aí nos comentários, acho que não, né?
Mas vamos tentar Não, a fazer gente. perguntas mais também, né? Sim, da próxima vamos tentar fazer pelo YouTube, que aí tem uma interaçãozinha também legal. Tem Tá aquele bom? chat. Legal, tá bom. Obrigado, Eu agradeço gente. aí todo Boa mundo. noite. Tchau. O Beijo, agro é pop, mas é agroecologia que é pop, hein, gente? isso aí.